Graça e paz, queridos, bom dia, como está? Como estão todos nessa terça-feira? Muitas notícias. Nós estamos aqui seguindo o nosso alvo, né? Nós não tiramos os olhos do nosso alvo, que é Cristo, que é sermos vencedor, salvação completa. E hoje nós vamos compartilhar mais um pouquinho dessa palavra. Quero compartilhar com os irmãos, né? Não sei se consigo concluir hoje, né, a salvação completa, a diferença entre Evangelho da Graça, salvação, vida eterna, e Reino dos Céus, né, o reino milenar, recompensa e galardão. Mas vamos prosseguindo, irmãos, vamos prosseguindo. Deus vai nos dando graça aí, né? Já temos 4 pessoas. Eu já vi aqui uma pessoa que já apareceu aqui, a Grazi, Graça e Paz, Grazi. Quem tiver aí, queridos, por favor, né, se identifique para a gente poder interagir, né? Os seus comentários aí é importante, porque eu sei que você está aí. Nós vamos interagindo, né? Nós vamos conversando. Eu vou conversando com você, você vai fazendo pergunta e nós vamos, né, entendendo o Senhor, vamos nos entendendo aqui. Falta 8 minutos para nós começarmos e eu quero orar com você. Vamos orar. Estou bem animado hoje, querido. Acredito que Deus vai falar conosco tremendamente. Vamos lá. Vamos orar, queridos? Vamos orar então. Olha aí, a irmã Andressa está conosco, né? Vamos orar, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos felizes por estarmos aqui. Tua palavra está aberta, Tua palavra está sendo ministrada ao coração de cada irmão. O Senhor derrame do Teu Espírito, que a Tua graça se manifeste entre nós. Te peço o Teu reino, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito enche o nosso coração, tire toda ansiedade, toda angústia, tudo aquilo que pode se levantar contra nós. A Tua palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e agora habitou em nós, porque o Seu Espírito habita em nós, e Ele revela toda a verdade das Escrituras. Pai, que a Tua palavra seja alicerce, seja esperança, seja fé, que a Tua palavra sempre seja real em nós, não somente uma verdade, mas se torne em nós uma realidade, a qual nós vivemos e praticamos todos os dias. Por isso, Senhor, nos ensina cada pessoa que vai participar conosco dessa live, e derrama do mesmo Espírito que o Senhor está me visitando aqui. Visite os irmãos aonde eles estiverem. Nós declaramos isso e glorificamos o Senhor para a honra e glória do Seu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero começar a nossa aula dos cinco ministérios, né, da Escola dos 5 Ministérios, te indicando este livrinho, né, este livrinho, um livrinho muito bom, Ser como Deus em Vida e em Natureza. Olha só.
Ele vai falar que como ser como Deus, na vida fala de vida eterna, e natureza fala da nossa transformação da nossa alma, que é o que nós estamos estudando, a diferença entre a vida eterna e a transformação da alma para o reino. É um livrinho, né, muito bom, né? Ele tem aí poucas folhas, dá para você ler ele num dia, né? Ele tem aí 61 páginas, dá para pegar de manhã e até à tarde já ler ele todo. Querido, eu estarei vendendo, eu tenho alguns livros já que eu já li, já estudei, vou vender 162 livros, né? Entre o preço de R$20 até R$5. Eu vou estar postando tanto no store do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, né? E vou estar mandando também em particular. Se você quer adquirir um livro, né? Um livro bom, e eu vou estar fazendo alguns comentários de alguns deles aqui, né? Eu vou estar postando também. São livros a qual vai te dar sabedoria, você vai aprender as Escrituras, vai te dar entendimento, vai te auxiliar a compreender as Escrituras. Amém, querido? Vamos para a nossa aula? Vamos? Se você estiver aí, fala alguma coisa, querido. Não fique calado, não. Fala comigo. Vamos lá. Querido, nós estamos falando sobre... Deixa eu abaixar o fundo musical. Sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Mas especificamente a diferença dos dois, né? A diferença entre o Evangelho da Graça, vida eterna, e o Evangelho do Reino, que é a recompensa e o galardão, ou melhor, o reino milenar, que é a recompensa e o galardão do reino, né? Muitos se pregou por muitos anos sem o entendimento que a vida eterna já era o reino. Há uma certa verdade, né? Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu já sou direcionada ao reino, né? Já sou direcionada a um reino, mas eu preciso agora, né? Eu fiz esse exemplo muito claro sobre, né, a vida da questão da aposentadoria, né? Quando eu chego aos 65 anos de idade, eu tenho direito legal de ser aposentado, mas o cheque não vem na minha casa. Eu preciso correr atrás, dar entrada de todas as coisas para me aposentar. Então nós estamos entendendo a diferença. A primeira diferença que nós aprendemos é a diferença da posição legal e a posição experimental, né? Que é da aposentadoria, né? A pessoa chegou aos 65 anos de idade, ela tem uma posição legal, legalmente, já tem direito à aposentadoria, porém, ela ainda não recebe o benefício da aposentadoria, porque ela ainda não experimentou, ela não correu atrás, ela não gerou obras, ela não foi no INSS, deu entrada de documento, para experimentar, para saborear, para, né, participar da sua aposentadoria. Então, muitos cristãos, todos os cristãos têm a posição legal, têm o direito de reinar em Cristo no milênio, mas nem todos reinarão porque não experimentaram, não foram experimentados nisso. Segunda diferença é como receber cada um deles. Como que eu recebo o Evangelho da Graça, salvação eterna, e como eu recebo o Evangelho do Reino, né, aí o Reino milenar, recompensa e galardão. Bom, primeiro, a salvação é pela graça, é gratuita, é pela fé. Todo aquele que crê e confessar, esse é salvo eternamente. Agora o reino não, o reino dos céus é por obras, né? Quanto mais eu pratico as obras, cumpro o propósito de Deus, nego a minha própria alma, tomo a minha cruz, que é a morte do meu eu, e sigo a plena vontade do Pai, então eu tenho direito do reino. Então a graça é recebida gratuitamente, mas o reino é recebido por esforço, né? Nós temos uma frase, né, que a graça não nos toma nada, não nos pede nada, mas o reino nos toma tudo, né? Qual é a terceira diferença? A duração, né? O Evangelho da Graça, que é a salvação eterna, ela já diz, é eterna. Então a duração da minha salvação, ela é eternamente. Eu não perco salvação de maneira alguma, não tem como eu perder salvação. Agora o reino dos céus é um milênio, então ele tem um período de 1000 anos, onde eu serei recompensado entrando no reino e serei galardoado, tendo autoridade, né, para reinar dentro desse reino. Quarta diferença que nós aprendemos é a questão do sofrimento para entrar. O que eu preciso sofrer para ter a vida eterna, a salvação eterna? Nada. A Bíblia diz que é pela fé, gratuitamente, né? Não vem de mim, mas é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nada que eu faça
ou deixe de fazer, muda a minha salvação. Então não há sofrimento nenhum. Na verdade, Cristo sofreu todas as coisas por mim. Agora o reino não, o reino vai me tomar tudo. O reino vai pedir que eu negue a mim mesmo. Muitas das vezes eu vou passar provações. Paulo diz, olha, eu bem sei, né, ser rico, ser pobre, estar em abundância, mas estar em escassez. Eu sei estar triste, mas eu também sei. Então Paulo diz, olha, um vencedor, ele tem que vencer em todas as esferas. Todas as esferas. Então o reino do céu vai me cobrar todas as coisas. Aí há o sofrimento no sentido de eu negar a mim mesmo, de eu negar as minhas vontades. E a quinta que nós falamos ontem, né, foi bem breve ontem, a quinta é quanto à forma de Deus tratar. Então Deus trata cada pessoa dentro do reino e dentro do reino da salvação, da vida, da Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, de formas diferentes. Por exemplo, no Evangelho da Graça, salvação e vida eterna, Deus trata todo mundo igual, porque todos são salvos da mesma maneira, gratuitamente, e viverão eternamente da mesma maneira, gratuitamente, serão filhos de Deus e esposas de Cristo. Mas no reino dos céus não, Deus tem tratamentos diferentes. Por exemplo, aos vencedores ele vai dar recompensa e galardão, segundo cada um fez as suas obras, né, pelas suas obras, né, e nós vamos reprisar isso hoje, para que você possa entender a quinta e já entrar para a sexta. Ele vai dizer, o reino não pode ser dado e sim conquistado. Então o tratamento do reino é diferente do tratamento do Evangelho da Graça, né, a vida eterna, porque a vida eterna ela só tem uma maneira de entrar. Como que é? Gratuitamente, não tem como eu pagar. Mas o do reino não, do reino eu tenho que pagar. E aí a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 20, do 21 a 26, se você puder, aí a Domélica já está aí conosco, né? Capítulo, Mateus 20, do 21 a 23, eu estou reprisando de ontem, para você poder entender a sexta diferença, tá? Então ele vai dizer, Mateus 21, 23, e ele disse-lhe, vamos ver lá Mateus, né? Vamos lá no texto, para a gente ler na Bíblia, Mateus capítulo 20, do 21 ao 23. Então se aproximou deles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorou, fazendo-lhe um pedido. A mãe dos filhos de Zebedeu, né, de dois filhos, né, chegaram, João Pedro e João, João e André, quer dizer, e chegaram e o Senhor disse, olha, que queres? E ela respondeu, diz-me e me confirma, dos filhos que se assente, um à tua direita e um à tua esquerda, no teu reino. Então você percebe que ela chega a Jesus e diz assim, ó, me diga e confirma, que um dos meus dois filhos, um vai assentar à sua direita e outro à sua esquerda, no teu reino, no reino milenar. Por quê? Primeiro ponto que eu preciso aprender é que o reino de Cristo é o reino milenar, o reino de Deus é o reino eterno, é um reino eternamente. Então ele diz, olha, no teu reino milenar, faça que meu filho sente um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus responde a ela, Jesus porém respondendo, não sabeis o que pedis, você não sabe o que você pede, pedis-vos, pode beber o cálice que hei de beber, e batizar com o batismo que hei de batizar? Disse-lhe, podemos. E ele lhe disse, na verdade, bebereis do meu cálice e serei batizado como o batismo com o que eu vou ser batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, mas é para quem meu Pai tem preparado. Então Jesus diz assim, olha, eu tenho certeza que o cálice que eu vou beber, que é o cálice da ira, né, que é esse sofrimento, por exemplo, querido, por que nós não podemos ser lançada a ira de Deus sobre nossa vida em Romanos capítulo 5, 8, 9 e 10. Por quê? 8 e 9. Por quê? Porque hoje nós estamos bebendo juntamente com Cristo esse cálice, negando a nós mesmos, como Jesus negou lá em Mateus, né, capítulo 26, ele nega, ele diz, olha, Senhor, né, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira, mas ele volta em si, ele diz, olha, mas seja feito conforme a sua vontade, e ele bebe o cálice da sua morte na cruz. Quando o Senhor diz, olha, toma a sua cruz, ele diz, toma o seu cálice. Agora é tempo de nós tomarmos o nosso cálice, beber o nosso cálice, né? E ele diz, se você beber o meu cálice, se for batizado no mesmo batismo que eu, qual foi o batismo de Jesus? O batismo da morte, né? De morrer na cruz, de negar a si mesmo, de queimar o seu, de não fazer aquilo que ele gostava, né? João capítulo 6, versículo 38 vai dizer assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou, do próprio Deus.
Então eu preciso entender isso, querido, que o Senhor está dizendo, olha, vocês precisam, além de batizar no batismo que eu batismo e beber o cálice que eu bebo, mas mesmo assim não é eu que dou o reino para vocês, porque esse reino é conquistado, né? É o Pai que preparou para aqueles que merecem, que serão julgados segundo as obras de cada um. Então a salvação ela é dada gratuitamente, o reino é conquistado por obras. Amém? Aí ele diz, não podemos, por que Jesus não pôde atender o pedido daquela mulher? Primeiro, porque o reino não é dado, não é algo que se dá, o reino é algo que se merece. Amém, querido? Então nós somos salvos para uma obra, né? Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, nós somos salvos para as obras a quais o Senhor preparou para que andássemos nela. Então o Senhor nos salvou e Ele já tem obras preparadas para que nós andamos. Então nós temos que merecer cumprir essas obras, né? Lucas capítulo 23, 42 a 43, disse-lhe Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vai falar, vamos ler lá a Bíblia? Para a gente não errar, capítulo 23, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, diz assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Percebe que ele está dizendo, vieres, quando voltar, né? Lembra-te de mim quando voltar em teu reino. Aí Jesus responde, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Percebe que esse ladrão que estava ao lado de Jesus, ao lado direito de Jesus, ele tem conhecimento que Jesus, ele diz, ó Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Então ele está dizendo, ó, o Senhor é um rei, e lembra de mim quando o Senhor entrar no reino. Então você percebe que a diferença entre graça e salvação, graça e reino dos céus, né? Evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho do reino, vida eterna, recompensa e galardão, é esse ponto central. Ele diz, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus diz, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque o paraíso condiz a salvação. O paraíso é um lugar no Hades chamado Seio de Abraão, onde todos aqueles que morreram em Cristo estão. Mas o reino dos céus é um período, está no milênio, e o ladrão não tinha obra suficiente para entrar no reino, mas sim no paraíso, porque ele creu, né? Ele diz, olha, eu creio que o Senhor é um rei, eu creio que o Senhor não merece, eu mereço estar aqui. Então ele foi salvo e foi para o paraíso. Jesus foi para o reino. Então é muito claro isso quando ele diz qual é a diferença, que é o tratamento de cada um, né? Para o salvo, o Senhor dá a salvação gratuitamente, mas para o reino, essa pessoa precisa conquistar o reino em Deus. Amém, querido? Então essa é a grande diferença, né, aí. Então, querido, vamos para a sexta diferença entre o Evangelho do Reino, vida eterna, versus reino milenar ou, né, reino dos céus, galardão e recompensa, que nós vamos chamar de quanto à graduação. Como será graduada em cada etapa, né? Lembrando que quando fala de Evangelho da Graça, vida eterna, fala do reino de Deus após o milênio. Reino de Deus após o milênio. Quando nós falamos de reino dos céus, reino milenar, galardão e recompensa, nós falamos do reino de 1000 anos após os 7 anos da grande tribulação, aonde Jesus descerá do céu com a nova Jerusalém, os vencedores e a igreja, e vai reinar sobre a terra, sobre as nações por 1000 anos. E ali o seu povo terá governo, né? Uns serão governantes sobre a terra e outros serão governados porque foram salvos derrotados. Amém, irmão? E qual será esse tratamento? Nós precisamos ir muito devagar aqui para que o irmão possa entender qual é o tratamento de cada um. Porque talvez, querido, não que você foi enganado pelo seu pastor, nós não podemos pensar assim, mas nós podemos dizer que, de alguma maneira, nós ainda não temos o entendimento completo. Muitas pessoas não conseguiram ter o entendimento completo de todas as coisas.
né? Ainda não houve luz completa dos evangelhos, né? Das cartas paulinas, né? Do Apocalipse, principalmente da escatologia, que nós estamos estudando às 21 horas da noite, né? Todo dia às 21 nós estamos estudando sobre os tempos do fim, né? Quanto tempo nos resta. Você precisa estar aqui para mais uma aula da Escola dos 5 Ministérios. Então, querido, olha que interessante. É importante que você entenda, querido. Eu estava olhando aqui, né, agora, e Deus me fez lembrar de algo. Estou com a camisa do Desperta Cone Sul, né? E eu queria muito pedir a oração dos irmãos, porque esse ano nós queremos fazer Desperta Cone Sul. E o tema é Ele nos amou primeiro. Ele está voltando, Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele nos amou, nós podemos crer no amanhã. Que nós possamos orar para que esse ano aí, no meio do ano, junho, julho, no mais tardar junho, nós tenhamos aqui em Colorado, né, mais um Desperta Colorado 2021. Amém? Só para voltar aí. Vamos lá. Então, sexta diferença entre... Eu imagino que não sei se vocês perceberam, eu postei no meu store do WhatsApp, tá? Eu postei no meu grupo de privado lá no Facebook, a Escola dos 5 Ministérios, e postei também no meu Telegram, no grupo, né, que eu tenho no Telegram, que é o grupo dos 5 Ministérios no Telegram, que é onde eu posto algumas coisas para auxílio de ensino. Lá eu postei as 8 diferenças, né, entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, tá? Então, se você quiser ir lá, porque a sexta é quanto à graduação, né? Então, a vida eterna é igual para todos. Qual é a graduação do Evangelho da Graça e a vida eterna? Igual para todos. Todos nós teremos a mesma patente. Qual? Vida eterna. Filhos de Deus, esposa de Cristo. Então, a vida eterna, né? Aí o Evangelho da Graça, a mesma graduação para todos. Então, a vida eterna é igual para todos. Não há variação, né, de graduação no reino eterno de Deus. Todos seremos iguais, teremos a mesma função, teremos o mesmo diante de Deus. Agora, o Evangelho do Reino já muda. Cada um vai ganhar a recompensa de acordo com as suas obras. Já no reino, há algo diferente. Cada um de nós receberemos a recompensa segundo as nossas obras, né? Quem não tem obras não terá recompensa. E quem tiver obras, mas terá, quem teve obras, mas terá disciplina. Então, olha só, no reino dos céus, quem só teve... Você pode ter a recompensa e pode ter o galardão. A recompensa é entrar no reino. Mas muitas pessoas, por exemplo, vai se morrer degolado e vai entrar no reino, mas não terá galardão, não terá poder de autoridade lá. Será o menor no reino, como diz lá, né? O menor é maior que João Batista. Agora, presta atenção, querido, que interessante fala, né, o texto, né? Porque ele vai dizer que aquele que tem obras más, esse terá disciplina, castigo no reino. Então, no reino dos céus, o reino milenar, dentro do período do reino, terá vencedores que terá galardão, recompensa, terá vencedores que só vai entrar no reino, e terá as pessoas que fizeram obras más, derrotados, que terão disciplinas de várias maneiras, né? Chibatadas, né? Chicotadas, né? Prova de fogo, prisões, o dano da segunda morte, trevas exteriores, são todas exposições públicas, são várias disciplinas para várias qualidades de obras que foram feitas sobre a terra, né? 2 Coríntios capítulo 5 mesmo vai dizer que nós seremos julgados segundo o que fizemos na nossa carne, de bem e de mal. Ok? Então, eu queria que você fosse comigo em Lucas capítulo 19, só voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, né? 3 folhas, versículo 17. O Senhor vai falar do servo bom e fiel, né? E é importante nós analisarmos esse texto, porque ele vai explicar para nós a questão da recompensa e da disciplina. Então nós definimos o que? Qual será o trato? Como Deus vai tratar os cristãos, os salvos, né, vencedores cristãos? Como o Senhor vai tratar os salvos no reino eterno dele? Igual, todo mundo tem a vida eterna. Essa é a recompensa do reino eterno de Deus. Ter a vida eterna, ter a vida de Deus dentro dele, ter a vida como Deus vive, nós viveremos. E no reino dos céus, no reino milenar,
né, teremos recompensa e galardão, né? Cada um receberá recompensa, galardão e disciplina, né? Alguns receberão disciplina também no reino dos céus. Ele vai dizer no versículo 17: e ele te diz: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Olha só. E este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que puder, que não puseste, e cega o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juro? E disse aos que estava a ele: tirai-lhe a mina, tomai essa mina. Quer dizer, tomai a oportunidade que ele teve de entrar no reino. Tomai, tirai dele essa mina, e dai ao que tem 10 minas, dai ao que tem mais. Então o tratamento aqui foi diferente. Ao que de 5 multiplicou para 10, vai governar sobre 10 cidades. O de 5 vai governar sobre 5 cidades, né? O de 2 que multiplicou para 5. E o de 1 que era para multiplicar para 2, ele perdeu a cidade que ele poderia governar no reino. Pelo contrário, agora, olha o que vai acontecer. Disse-lhe ele: Senhor, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver será lhe dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àquele meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Entendeu, querido? Que essa tradução, ela diz: matai-o diante de mim, que é a questão da disciplina do reino. Não é matar literalmente, mas é matar o seu eu, a sua vontade. Vamos lá. Alguns receberão no reino meramente uma recompensa. Essa recompensa é entrar no reino. Quando eu nego a minha alma e eu cumpro a vontade do Senhor, talvez eu não tenha muitas obras, mas eu tenho recompensa do reino. Agora, alguns ganharão, além de entrar no reino, ganharão galardão, que é a recompensa de ter entrado no reino. Entendeu, querido? Quando eu nego a minha alma e sigo a Jesus, eu entro no reino. Mas quando eu faço obras, eu ainda recebo galardão por isso, né? E nós vamos ler aí 2 Pedro, vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, 11. Presta atenção no texto, ele diz assim, porque assim vos será amplamente concedido entrar no reino. Amplamente concedido entrar no reino. Amplo, eu receberei algo amplo no reino. E ele diz: concedido a entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, no reino, muitos terão uma entrada ampla, com riqueza, receberão vários galardões. Outros não receberão tão amplamente. Alguns entrarão no reino sem uma rica entrada, porquanto existe uma diferença entre graduação no reino. No reino nós seremos graduados ou recompensados e galardoados. Teremos galardões diferentes, ok? Vamos de novo para Lucas 19. Lucas 19. Versículo 'Nós acabamos de ler, né?
continuar então. Nunca haverá uma questão de graduação com a relação da vida eterna. Nunca haverá graduação para a vida eterna. A vida eterna é a mesma para todos. Ninguém recebe 10 anos a mais do que o outro para viver a vida eterna, porque a vida eterna é vida eterna. Não existe diferença na vida eterna. Todavia, no reino há diferença. O reino é a vida eterna, são duas coisas absolutamente diferentes. Essa é algo que nós precisamos aprender. É absolutamente diferente, não é igual, entendeu? Então ele vai dizer assim, a condição para a salvação é a fé no Senhor Jesus. Se eu quero ser salvo pela fé. Além da fé, não há outra condição, pois todos os requisitos já foram cumpridos por Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Nós chamamos a obra de Cristo consumada. Ele mesmo disse, tudo está consumado. Mas entrar no reino dos céus é uma questão de requerer obras. Hoje um homem é salvo pela justiça de Deus, mas não podemos entrar no reino dos céus, a menos que nossa justiça exceda dos escribas e dos fariseus. Então olha só, para a salvação o Senhor não nos pediu requisito nenhum, só crer e confessar. Para o reino ele requer obras, ele requer que nós damos obras a ele, que nós trabalhamos a obra de Cristo. E para isso ele diz que nós temos que exceder, temos que ser além das obras ou da justiça dos fariseus e dos escribas. Quer ver? Vamos para Mateus 5. Lembrando, querido, se você quer saber os requisitos para entrar no reino dos céus, você lê Mateus 5, 6 e 7, que é o manual do reino. Nós chamamos de o manual do reino, né? Capítulo 5, versículo 20. Qual a diferença entre Evangelho da Graça, salvação eterna, e o Evangelho do Reino, reino milenar, recompensa e galardão? Primeiro, a graça é gratuito, não exige nada, mas o reino se pede que nós temos, a nossa vida, a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus e dos escribas. Ele vai dizer assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então para pensar, querido, a Bíblia diz que na lei, a lei que os escribas e fariseus eles praticavam, diz que deve amar a Deus acima de todas as coisas, acima de sua alma, de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que na graça, a minha justiça, a minha justificação, ela tem que ser maior do que as dos fariseus. E como que é isso, pastor? O que o Senhor disse, um mandamento vos dou, amai o seu próximo como a si mesmo, amai o seu próximo como eu amei a vós. Então muda o grau de justificação. Eu não amo o meu irmão porque necessariamente ele me cai bem. Eu amo o meu irmão porque eu entendi e eu senti o amor de Deus para comigo. Então a justiça minha não é de acordo com aquilo que eu penso, mas é de acordo daquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Eu fui justificado de todos os meus pecados e é injusto eu não perdoar o meu irmão. Você entendeu? Quem entendeu? Forte isso, né? Então olha só, todavia, mesmo que se converteu mais tarde, já velho, poderá ter uma recompensa igual os que têm mais tempo de acumular tesouros no céu. Deus olha a intenção do coração. Então, por exemplo, pastor, então uma pessoa que tem 50 anos de crente, ela tem mais obras do que aquela que tem um dia de crente, 2 dias? Depende, porque as suas obras, aquilo que o Senhor está requerendo de você, não é segundo as obras feitas em si, mas segundo as obras feitas com a intenção correta do seu coração. Quer ver? Presta atenção. Vamos ler um outro texto para você entender isso. Abra sua Bíblia em Mateus 20.
versículo 8 a 16. Mateus capítulo 20, do 8 a 16, abre aí, querido, para você ler e anotar. Ele diz assim, posso ler? Ele diz assim, ó, Mateus 20, 8, 16. Olha lá, ele diz assim, ó, e aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga-lhe o salário, começa pelo derradeiro, até ao primeiro. E chegando o que tinha ido perto da hora 1/10, que é quase às 3 horas da tarde, ok? Até aos primeiros, a 1/10, receberão o dinheiro cada um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do que mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, né? Porque eles entraram às 5 horas da tarde, né? O horário de trabalho em Israel é das 6 da manhã às 6 da tarde. Ele vai dizer: eles trabalharam só 1 hora, e tu os igualmente igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse um deles: amigo, não te faço agravo, não te ajustaste tu comigo um dinheiro? Nós não combinamos um dinheiro pelo dia inteiro de trabalho? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal os teus olhos porque eu sou bom? Assim o derradeiro serão os primeiros, e os primeiros serão o derradeiro, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que o Senhor está tentando dizer é que não é a quantidade de obras que vai me dar a quantidade de galardão em si, mas sim as obras que eu pratiquei com a intenção correta, com o meu coração correto pelaquilo que Ele me prometeu. Entendeu, querido? Então o tratamento de Deus será diferente para cada um. Por quê? Porque no reino dos céus é por merecimento. Merecimento de acordo com as obras que Ele preparou para mim, para que eu andasse nela, cumprindo a vontade dEle, o querer dEle, o desejo dEle. Pastor, como eu descubro isso, querido? Lê aqui Mateus capítulo 5, 6 e 7. Começa a orar ao Senhor, diz: Senhor, me dá o caminho, me ensina como caminhar de uma forma que eu não me perca, mas que eu caminhe de uma forma correta. Você entendeu, querido? De uma forma correta, cumprindo as suas obras. Entendeu essa diferença? Vamos para a 7ª diferença, a penúltima diferença que eu vou destacar, quanto à definição. Como é definido a pessoa no Evangelho da Graça? Como é definido a pessoa no Evangelho do Reino? Aí, qual a definição? Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vai lá comigo, querido. Três, 11. Posso ler? Vou anotar aqui porque o tio não está aí comigo hoje. Quanto à definição, como eu posso definir isso? Como eu me defino dentro do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino, segundo as Escrituras. Ele diz assim, 3:11, ele vai dizer, eis que venho sem demora. Cara, querido,
Destaca aí, venho sem demora. Eis que venho sem demora, guarda, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Isso é interessante esse texto, porque o Evangelho da Graça, o Senhor nos dá uma certeza de salvação, porque eu não posso perder. Ele diz assim: dou-lhe a vida eterna, nunca ande perecer, e ninguém arrebata da minha mão. Como a Bíblia nos ensina que o Senhor nos deu uma vida eterna e nunca podemos perecer, então é uma definição: eu me defino salvo eternamente, eu não posso perder. Porém, o reino milenar, ele diz: olha, guarda o que tens. O que eu tenho? Uma coroa. Porque quando eu aceito a Cristo, a Bíblia diz que a graça me predestinou a um reino. Então eu tenho uma coroa, essa coroa é a predestinação, essa coroa é o caminho, é o destino que eu tenho que ter no reino. Porém, eu posso perder essa coroa. Por isso que ele diz: guarda o que tem, cumpre o propósito, para que ninguém te tome a coroa. Então, o reino dos céus eu posso perder, pode ser me tomado. A vida eterna já está definida, por isso podemos ter certeza da salvação. Todavia, ser um vencedor é uma questão que está em aberto. Podemos ser hoje e não ser amanhã, ou vice-versa. Salomão é um exemplo de alguém que começou bem a corrida, mas terminou mal. Ele começou vencedor e terminou não sendo vencedor. Jacó ao contrário. Jacó começou como usurpador, ladrão, né? Começou de uma forma má, mas terminou vencedor, porque cumpriu o propósito. Por isso que eu preciso guardar o que tenho. Então a sétima distinção entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, entre a vida eterna e o reino milenar, recompensa e galardão, é que a graça eu não perco, jamais. Já está definida a minha posição no reino, no reino de Deus, ou na verdade no Evangelho da Graça, né? A salvação, a vida eterna. Mas no reino dos céus, que é o reino milenar, ainda não tem nada definido, porque é pelas obras, é pelo meu esforço, é por mérito. Entendeu, querido? Última diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. Eu vou mais 20 minutos, querido, aí nós vamos parar. Você achou aí? Acha aí 2 Timóteo capítulo 4, do 7 a 8. Segunda Timóteo capítulo 4, do 7 a 8. Abre aí, querido. A oitava diferença é quanto ao julgamento. Como será o julgamento no Evangelho da Graça, vida eterna, no reino eterno de Deus? Como será o julgamento no reino milenar? Como será julgado as pessoas? Como será o julgamento? Essa é a oitava e última diferença que eu quero expressar para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 7 a 8, vai dizer assim: ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me é guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Percebe que os crentes do Novo Testamento serão julgados pelo tribunal de Cristo.
enquanto os ímpios serão julgados pelo trono branco. O Senhor está dizendo, olha, se eu combati o bom combate, e eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, então o Senhor, o justo juiz, está guardando a minha coroa, e Ele me dará a minha coroa, eu serei julgado segundo isso. E ele vai explicar que existe 3 grandes julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento do tribunal de Cristo, no final dos 7 anos da grande tribulação, onde o Senhor vai julgar os salvos derrotados e os salvos vencedores. Mas existe o julgamento do ímpio, que será no final do milênio, será chamado de julgamento do trono branco, o julgamento final. Então há uma diferença. O julgamento dos crentes no tribunal de Cristo será antes do milênio, por ocasião da vinda de Cristo, mas o julgamento do trono branco será depois do milênio. O julgamento dos crentes não é para a perdição, e sim para a recompensa. Que recompensa? Recompensa de galardão ou de disciplina. Mas o julgamento do ímpio será para a condenação. Então, o julgamento de cada um é diferente. O salvo será no julgamento do tribunal de Cristo, será para a recompensa, ou de galardão ou de disciplina. Será recompensado com disciplina ou recompensado com galardão. Quem entendeu? Agora, o julgamento do ímpio, aquele que nunca aceitou a Cristo, será no trono branco para a condenação. Então, no Evangelho da Graça, eu sou livre do trono branco, mas eu não sou livre do tribunal de Cristo. Não quer dizer que uma vez salvo eu não serei julgado. Eu não perco a salvação, não vou passar pelo trono branco, a condenação eterna, mas eu passarei pelo tribunal de Cristo. Segunda Coríntios 5,10 vai falar sobre isso. Vamos lá, o tribunal de Cristo. Ele diz assim, 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então aqui acontecerá o tribunal de Cristo, ok? O que é o tribunal de Cristo? Onde Cristo vai julgar a sua igreja, né? Vai estar com ele os vencedores, a qual ele vai recompensar com galardão, recompensa no reino, mas também ele vai recompensar os salvos que são derrotados com a disciplina, o castigo. Romanos capítulo 10, vamos lá. Versículo 10 e 12. Presta atenção, ele diz assim, visto que com o coração, com a alma, se crê para a justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por quê? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então não tem como Deus te confundir. Você não será julgado no trono branco, salvos. Você será julgado no tribunal de Cristo. Não há como confundir, querido. 12. Porque não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler alguns textos para dar base bíblica, tá, querido? Para que você não fique somente nas minhas palavras, mas para que você possa ler as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos lá? Ele vai dizer, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me sinto considerado justificado, porque quem me julga é Cristo, é o Senhor, é no tribunal de Cristo. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Quer dizer, o Senhor vai sondar tudo aquilo que está dentro do meu interior. E ele diz, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor, a recompensa. Entendeu, querido? Então o Senhor virá naquele dia, no tribunal de Cristo, e ele vai julgar, e ele vai sondar as nossas obras no mais profundo dos desígnios do coração do homem, da alma do homem. Vou até destacar essa parte aqui, querido, do coração do homem, desígnio.
Ó, manifestará os desígnios. Coloca de marca texto aí. Poderoso isso aqui, poderoso mesmo. Por quê? Porque o Senhor está nos dizendo que eu não sou julgado pelos homens, eu não serei julgado por um julgamento de juízes homem ou humano, mas o meu julgamento também não é com Deus, ele será julgado pelo Senhor, Cristo, que vai sondar o meu profundo e vai me dar, né? Aí Deus me recompensará em Cristo Jesus. Amém? Vamos para outro texto, 3, do 13 ao 15. Ele vai dizer assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo, pela prova, né, será descoberta, e o fogo provará qual seja de cada um as suas obras. Aí ele vai dizer: se a obra de alguém edificada nesta parte permanecer, esse receberá galardão, que é o que o Senhor está dizendo, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, disciplina, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, fogo do milênio. Entendeu, querido? Mateus 16, estou dando vários textos que prova a recompensa do reino. Então, como será julgado? Julgado segundo as obras. Estou dando as provas para você, que eu e você não seremos julgados por pecado, mas sim pelas nossas obras. Mateus 16, 27, ele diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12, vamos lá. Vários textos, lembrando que isso tudo está lá no banner, querido, que eu postei no Telegram dos 5 ministérios e no meu grupo privado no Facebook. Apocalipse 22, 12, ele vai dizer, ó: e eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Olha as obras aí. Hebreus 10, do 30 a 31, ó, Hebreus 10, do 30 a 31, ele vai dizer assim, ó: porque bem conhecemos aquele que diz: minha é vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda cair na mão de um Deus vivo, né? De um Deus irado. Uns dizem um Deus vivo. Horrenda é cair na mão dele. Então, ele vai disciplinar também e vai recompensar também, né? A recompensa é ou o galardão ou a disciplina. Entendeu, querido? Isso mostra que, embora salvo para sempre, perdoados por Deus, perdoado por Deus, os crentes estão indo e sujeitos a julgamento. Nós seremos julgados de qualquer maneira do Senhor, não para a perdição, mas para a disciplina, caso desrespeitem a lei do reino. Entretanto, quando pecamos contra a lei do reino e confessamos os nossos pecados, somos perdoados e limpos pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro. 1 João, vamos lá em 1 João, capítulo 1, do 7 a 9. Nós pecamos contra a lei do reino, e a única lei do reino, assim, mais específica, querido, é você não cumprir a vontade do Pai, não negar a si mesmo. Ele vai dizer: mas se andarmos na luz como na luz Ele está, tenhamos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entendeu aí? Então, se nós nos arrependemos, Ele purifica de todo o pecado. Que pecado é esse? O pecado para que nós não sejamos disciplinados no reino. Ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. E a palavra dele, segundo Tiago 1,21, diz que a palavra de Deus tem que estar enxertada em nós, né? Recebemos de bom grado, a palavra enxertada em nós tem poder para salvar a nossa alma. Entendeu aí, querido?
Olha lá, o julgamento, porém, não é apenas para a recompensa. Sabemos, alguns receberão recompensa, enquanto outros oposto. Mas o que é o oposto da recompensa? Senão a punição. E o que é a punição? Vamos ver uma punição pelo menos, para que você saiba. Lucas 12, vamos lá em Lucas 12. Vou te dar pelo menos uma punição, para que você entenda como serão punidos os salvos derrotados, aqueles que não cumpriram o propósito de Deus. Lucas, 12, 47, 48. Olha lá, ele diz assim, e eu acho esse texto aqui muito forte. Para mim, um dos mais fortes, concernente à recompensa do reino. Ele vai dizer assim: e o servo que soube a vontade, e o servo, presta atenção nesse texto, vou até tirar o óculos aqui, dar uma limpada no olho. Vou tomar água. Presta atenção nesse texto. Andressa, presta atenção nesse texto, Domérico. Olha só, presta atenção nesse texto, Christopher. Ele diz assim, e o servo, você é servo porque aceitou Jesus como Salvador, que soube a sua vontade do seu Senhor, quer dizer, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador e sei a vontade dele, ele quer que eu cumpra a vontade dele, as obras dele, para mim, para o reino, e não se aprontou. Destaca essa palavra, aprontou. E não se aprontou, e não estudou, e não se preparou, e não negou a si mesmo e entregou a sua vida, não importando qual seja o propósito que Deus preparou para mim e você. Ele diz, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Vou até escrever, muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, quer dizer, ele não conhecia o propósito, ele aceitou Jesus, mas ele não conseguiu conhecer o propósito, não deu tempo dele conhecer o propósito, dele se preparar, mas ele fez coisas dignas de açoite. O que? Ele viveu pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio bel prazer. Ele diz assim, com pouco açoite será castigado, mas vai ser castigado com açoite. E ele diz, e a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustia até que venha e cumpra-se tudo. Cuidado vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão. Aí ele diz que vai se dividir pai e mãe. Então presta atenção, ele traduz o seguinte: ao servo, o que foi salvo, se ele soube a vontade do seu Senhor e não se preparou, vai receber muitos açoites. Mas se preparou, receberá galardão. Mas aquele servo que ele não preparou, porque ele não conseguiu entender a vontade, não deu tempo, ele vai receber pouco açoites, mas vai receber. Então sabe qual é a minha preocupação, querido, para nós pararmos aqui? A minha preocupação é quando o irmão que congrega aqui na Igreja do Amor, que participa de tudo isso que nós estamos ensinando aqui, sabe? Mas ele não está preocupado com a vontade do Senhor. Eles não estavam preocupados em cumprir a vontade do Senhor, mas ele está preocupado com a sua própria vida,
com seus próprios bens, com as suas próprias vontades. Ele não investe no reino dos céus, ele não participa das life homes porque ele acha que é muito difícil, ele não participa das imersões, ele não abre uma life homes na casa dele porque acha que é muito complicado. Sabe, querido, a esse servo, e ele não está dizendo assim, Senhor, é porque eu não sou preparado. Ele diz assim, não, se prepara, se apronta, corre atrás, se esforça. Por quê? Porque se você sabe a minha vontade, quem muito é dado, muito é cobrado, então você será castigado com muitos açoites. Mas, querido, olha, se você então se preparou, também será recompensado com muito galardão. Então, querido, eu te dou um conselho: busque cada dia mais se aprofundar e aprender a vontade do Pai sobre todas as coisas. Amém, querido? Eu quero parar nesse texto, nós temos muito outros. Eu vou ler só mais um texto para a gente terminar, falta 5 minutos. Ele diz, ele diz assim, o texto de Lucas nos mostra não somente a possibilidade de perda de recompensa, mas a possibilidade de açoites. 1 Coríntios 3,15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que acontece? Sofrerá disciplina, muitos açoites, mas o qual será salvo, ele não perde salvação. Todavia, como pelo fogo, que é a prova do milênio. Ok, querido? Eu quero parar aqui, quero orar com você, quero agradecer a Deus, nós estamos assim com a multidão, 5 pessoas, estou muito feliz, porque esse é o nosso encargo. Não estou aqui pela quantidade de pessoas, estou aqui pelo propósito do Pai, porque Ele me ama e Ele me encarregou de te ensinar 2 vezes ao dia, enquanto eu tiver força e conseguir, às 12:30 e às 21 horas, 21h30, nós estaremos juntos aprendendo a palavra. Ok, querido? Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora, pedir que você entenda essas diferenças, tá? Eu vou repetir as diferenças aqui rapidamente, para que nós possamos guardar em nosso entendimento, nós possamos guardar em nosso coração, tá, querido? Olha, as diferenças são: diferença do Evangelho da Graça, salvação eterna, do Evangelho do Reino, reino milenar, recompensa e galardão primeira, posição legal, posição experimental. Segundo, como recebemos cada um desses 2 evangelhos, quanto a duração, quanto dura o Evangelho da Graça e quanto dura o Evangelho do Reino, quanto ao sofrimento para entrar, para conseguir cada um deles, quanto à forma de Deus tratar, depois que eu entro, como que Deus me tratará lá dentro, como será o tratamento, quanto à graduação, como eu serei graduado, recompensado lá, quanto à definição, como eu me defino dentro de cada um, já está definido, não está definido, o que acontece? E quanto ao julgamento, como será julgado cada um dos 2 Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Espero ter podido te ajudar, nessa aula, podendo tirar algumas dúvidas do seu coração, a caixinha aí está com perguntas, tem novidade aí para a próxima semana para a Igreja do Amor, entraremos em jejum e oração, estaremos todos orando junto no mesmo horário, lógico nas suas casas, mas estaremos orando. Também teremos aí um programa que vamos lançar aqui no Facebook, nas redes sociais, principalmente para a nossa igreja, CRI, por isso falei, com perguntas e respostas sobre a nossa semana, sobre a palavra de domingo, sobre o que está acontecendo na mídia, sobre essa pandemia, vacina e tantas outras coisas. Ok, querido? Então, fique na paz, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos todos os irmãos. Abençoa aqueles que aqui firme ficaram até o final, aqueles que hão de assistir essa live, a 11ª live sobre salvação completa, qual a diferença? Nós estamos aprendendo, sendo cheio do Teu Evangelho, da Tua Palavra, sendo estruturados, somos vencedores, estamos prosseguindo para o alvo, estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Por isso, ó Pai, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, derrama isso sobre a nossa vida hoje, que o Teu reino seja cumprido em nós, hoje e para todo sempre. Nós pedimos isso, que a Tua glória invada a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, querido. Estamos aqui dispostos, preparados, tá, querido? Se prepare para o que está vindo esse ano 2021. Grandes coisas, grandes cumprimentos das Escrituras. Se prepare.
Busque o conhecimento, porque senão você será pego, aí despercebido e perderá o evangelho do reino, Você será como aquele servo, que não se preocupou a que hora viria o seu Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe, um beijo no coração e até às 21 horas. Hoje nós temos Life Homes, tá? Estaremos ministrando Life Homes das 7h30 às 9h30, porque o toque de recolher aqui em Colorado foi para as 10 horas. Então podemos ter a Life Homes no horário normal. Amém, querido? Deus te abençoe, um beijo no coração e até mais tarde. Foi para frente.